Arro, irmão, seja bem-vindo ao canal Astral Quântico. Meu nome é Robson Azevedo e nesse vídeo a gente vai conversar o que para mim seria a maior riqueza do ser humano, que é o autoconhecimento. Então, se você já gostou do tema do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e ativa o sininho para você saber toda vez que a gente subir algum vídeo novo. Chegou um determinado momento, acho que na vida de todo mundo, que determinadas experiências fazem com que nós busquemos um pouco mais sobre nós, porque nós sentimos, nós intuímos que sabendo mais sobre o nosso ser, nós iremos desbloquear várias outras portas. Alguns têm essa percepção mais cedo, outros têm a percepção um pouco mais retardada. Não que seja tarde ou lenta, isso depende de cada um, tá? Mas uma hora ou outra, essa percepção, essa questão vai aflorar na vida de todo ser humano, porque isso faz parte do desenvolvimento do ser, né? Faz parte da evolução do ser. No meu caso, esse insight, esse estalo ou despertar aconteceu em meados de 18 anos. Hoje eu tenho 23 anos e com 18 anos eu comecei a perceber que ocorria um certo padrão na minha vida, acontecia um certo padrão de acontecimentos, principalmente, né? Só mudavam as pessoas ou de repente só mudava o local onde eu estava, mas a situação era a mesma situação. Essa foi a primeira percepção que eu tive. A segunda percepção que eu tive foi que alguns pensamentos que eu tinha, né, ou que eu tive, principalmente os que eu tive quando criança ou quando estava na pré-adolescência ainda, né, eles estavam começando a se concretizar. Alguns sonhos, algumas manifestações mentais, algumas mentalizações que eu havia feito, elas estavam começando a serem palpáveis. Eu estava começando a ver aquilo se materializar na minha vida. Esse foi o outro ponto que eu fiquei extremamente curioso para entender um pouco mais sobre qual era essa energia invisível, essa energia oculta que fazia com que eu aflorasse ou que eu ficasse curioso para entender um pouco mais sobre isso. Esse foi o meu processo de início no autoconhecimento. Outras pessoas têm um processo diferente. Algumas pessoas passam por uma catarse, por exemplo, né? Eu também tive dentro disso várias catarses. O que é uma catarse? Catarse é quando acontece algumas limpezas nas questões emocionais de você, né? Dentro, isso tudo é dentro, né? São questões internas, muitas vezes isso externaliza com alguma situação para você resolver, então isso é uma catarse. Catarse é quando você precisa transmutar alguma energia, então acontece alguma situação, né? Seja com você ou com algum acontecimento da sua vida que fazem com que você evolua, que você transcenda aquele problema. Ok? A partir do momento que você transcende aquele problema, você aumenta a sua energia, a sua capacidade mental e etc. Eu percebi também que quanto mais eu me aprofundava no autoconhecimento, quando eu comecei a estudar isso mais a fundo, a partir dos 18 anos, 19 anos, eu comecei a perceber que havia mais cebolas para serem descascadas, né? Quando você expande, você começa a exponenciar o seu conhecimento e cada vez mais você descobre coisas ocultas que estavam armazenadas em gavetas dentro do seu inconsciente. E aí eu anotei 3 pontos muito importantes que talvez até você se conecte, algumas pessoas podem se conectar com isso, mas foram 3 pontos extremamente valiosos para que eu virasse de chave e começasse a perceber a realidade e a mim mesmo com uma outra consciência. A minha primeira percepção foi um pouco mais recente, mas foi uma das percepções que me fizeram virar a chave e eu tenho certeza que eu só tive esse conhecimento sobre mim mesmo porque eu já estava preparado. Então tem certas coisas que o universo, a energia por trás, a organização cósmica por trás disso, ela é extremamente organizada a ponto de que você só vai ter experiências que você aguentaria transmutar, né? Você nunca vai ter alguma percepção extremamente desconexa com a consciência que você tem no momento. Não, é um processo gradual e aos poucos, migalha a migalha, você vai se autoconhecendo melhor e se transformando aos poucos, se iluminando aos poucos. Então eu percebi que eu tinha uma criança interior ferida, né? Eu percebi com relação às experiências que eu tinha
na minha infância e nas vidas passadas também. Eu não vou falar de vidas passadas agora para não ficar muito denso, mas principalmente na parte da infância, né? Eu lembro que eu ficava numa creche, né? E eu fiquei muito tempo nessa creche e eu ficava o dia todo. Então minha mãe e meu pai trabalhavam bastante, lutavam bastante para ter tudo dentro de casa e eu precisava ficar lá. E até então, na minha infância, na minha pré-adolescência, quando eu não tinha consciência disso, eu literalmente fingia, esquecia isso, não expunha isso para ninguém, né? Eu não falava, não se falava dessas questões, né? Então é o que a gente fala de colocar no inconsciente, colocar na sombra. Eu vou deixar o link aqui em cima do vídeo sobre sombra que eu falei, né? E isso é uma sombra, é esse sentimento, né, de abandono que eu tinha quando eu ia para a creche, porque eu lembro que eu ficava chorando, olhando pela janela, a minha mãe. O que acontece? Eu vou contar um pouquinho da história aqui, só para vocês entenderem mais ou menos o que acontecia, né? Quando eu tinha ali meus 5 anos, 4 ou 5 anos, o meu pai ele trabalhava numa faculdade, na PUC, lá de Porto Alegre, e a minha mãe, ela trabalhava num laboratório. A minha mãe sempre trabalhou na área clínica de hospitais. Então eles saíam bem cedo e eu lembro que eu e minha irmã, eu vou deixar a foto nossa aqui, né, pra vocês verem. A gente levantava super cedo, né, levantava 5 horas da manhã e aí a gente se vestia. O pai já tinha saído, então eu levantava, eu já nem via meu pai. E eu lembro que minha mãe nos levava para creche. E nessa parte até tudo bem. Quando a gente estava indo para creche, estava tudo certo. Quando a gente percebia que ela ia pro trabalho, que a gente ia ficar lá um tempão, a gente começava a abrir um berreiro assim. A gente ia pro quarto e no quarto tinha uma janelinha que a gente conseguia ver ela passando e a gente berrava para ela voltar assim. Então era uma questão que foi pro inconsciente quando eu tinha meus 14, 15, depois que eu fiquei mais adolescente, e eu esqueci dessa situação. Mas quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, eu percebi que essa era uma questão que me bloqueava, né, principalmente na parte sentimental, ok? Então, eu acabei me tornando, né, eu estou trabalhando nessa parte ainda, eu acabei me tornando uma pessoa um pouco seca, meio entre aspas, sem sentimento. Então meu signo já ajuda, porque eu sou de Capricórnio, então eu tenho que trabalhar bastante essa parte por causa desta criança ferida. E este bloqueio pode ser responsável e foi responsável por algumas travas, né, no campo do trabalho, né, no campo afetivo, amoroso, no campo familiar. Então essa é uma questão do autoconhecimento, para você ver que quando a gente fala em autoconhecimento, não é aquela coisa glamurosa que todo mundo pensa, que é ficar sentado num ashram em meditação de lótus. Não, é um negócio totalmente diferente e que você precisa ter o seu campo aberto, sua consciência aberta para conseguir adaptar isso ou perceber isso na sua vida diária, para você iniciar as mudanças na sua vida diária. A outra questão também que pode estar ligada à minha criança ferida é a ansiedade. Então eu sou um cara extremamente agitado, muitas vezes eu tenho que parar, dar uma meditada, porque eu sou ansioso. Então eu comia muito rápido. Eu lembro que eu comia, nossa, cachorro quente, eu sempre comi muito, muito rápido e não era por mal, eu não conseguia mastigar, eu já engolia logo. Alguém deve se conectar aqui ou conhecer alguém que come muito rápido. Era uma pessoa comia muito rápido. Agora eu ainda como rápido, mas eu como mais devagar, assim. Pelo menos eu como rápido, consciente e tento controlar isso aos poucos. E outra questão também que eu percebi dentro do autoconhecimento era a minha comparação, ou seja, o meu complexo de inferioridade com relação aos outros. Isso porque eu estudei em colégio militar e eu sempre fui um aluno mediano, né? Eu sempre tive uma programação de que, você nasceu mediano, você só pode ser uma pessoa esforçada, mas não espere que você vai tirar notas excelentes todas as vezes, né? Essa programação que eu tive. Então, meus colegas eu via que estudavam 15 minutos, 20 minutos,
e, cara, gabaritavam prova de matemática. Eu sempre penei nessas matérias, e depois que eu desbloqueei, que eu percebi que eu podia muito mais e que eu mesmo me limitava, eu comecei a melhorar no campo de estudos, mas aí eu já não estava mais no colégio. Mas essa parte específica de complexo de inferioridade foi também uma virada de chave para que eu tivesse aqui, principalmente, gravando esse conteúdo para vocês. Porque eu me comparava muito com outras pessoas, né? Porque eu tinha essa programação de, eu vou me comparar, né, para ver, porque, cara, ele tem, sei lá, passa muito bem conteúdo, e eu via referências e assistia várias referências e achava que o meu conteúdo não ia servir para nada, né? Então, essa era uma comparação extremamente importante de ser expressa, porque conecta com algumas pessoas. Quando você não tem mais esse complexo de inferioridade, você começa a se expressar da maneira que você deixa com que um fluxo divino atue em você, porque é natural, né? E essa naturalidade faz com que você concretize e fique feliz na sua vida, faça as coisas mais felizes, né? Outra questão importante de pontuar é que por que o autoconhecimento ele é visto como algo glamuroso e que eu sou um namastê e sou só luz, não existe nada de mal dentro de mim? Por que o autoconhecimento ele é visto dessa maneira? Porque se a gente vê pelo lado real da coisa, fica extremamente indigerível. Não dá para engolir o autoconhecimento da maneira nua e crua que é esse desenvolvimento, essa percepção. Por quê? Porque quanto mais você se conhece, mais você vai perceber a camada rígida de ego. E ego é o quê? Interesses particulares. Eu vou deixar aqui um vídeo também de ego. Para quem não assistiu o vídeo de ego, eu vou deixar aqui, se você é novo no canal. E lá a gente explica um pouco dessa camada, dessa pequena camada, na verdade, mas extremamente enrijecida, que muitas vezes toma conta do nosso consciente por conta do nosso racional. Então a gente racionaliza com o ego, e o ego ele não quer sair da zona de conforto, o ego ele não quer perceber essas situações desconfortáveis porque é extremamente desconfortável. E o ego ele não quer se mexer, ele quer ficar confortável, né? Por isso que o autoconhecimento ele não é glamuroso, precisa sair da zona de conforto, você precisa ter a boa vontade de se aprofundar em si. E isso é desconfortável. Não é gostosinho, não é... eu não sei por que pensam isso. Acho que é cultural, mas aos poucos a gente vai aumentando a consciência sobre o que é o autoconhecimento de verdade. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Gostaria que você comentasse aqui quais os seus processos no autoconhecimento, o que você está descobrindo dentro de si. Você já iniciou esse processo? Já viu o quão abundante que é a sua psique, o seu ser, né? Comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal mais uma vez, dá um like e ativa o sininho para você saber sempre que a gente subir um vídeo novo. Aqui embaixo também eu vou deixar o nosso link do grupo de insights no Telegram. Lá eu passo áudios e materiais quase que diariamente relacionados à expansão da consciência, tá bom? E também vou deixar o nosso Instagram. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato no direct que a gente conversa por lá, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado quem acompanhou o vídeo até aqui e até a próxima.